Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula. É muito bom ter você aqui, ainda mais para uma aula tão especial. Hoje a gente vai falar sobre a grande narrativa da Bíblia, sobre a grande história, o que tecnicamente a gente chama de metanarrativa. Não se intimide por esse nome, porque nada mais é do que a grande história da Bíblia. Bom, e essa aula é muito importante, especial, e é muito especial para mim, porque por muitos anos eu frequentei a igreja, cultos, encontros, li a Bíblia, mas eu não conseguia perceber que havia um fio condutor que unia todas as histórias, que havia um enredo único e um tema central na escritura. E eu posso te dizer por experiência própria que quando a gente não percebe esse enredo único, esse fio condutor que vai de Gênesis a Apocalipse, a gente pode se perder em meio às narrativas, às poesias, aos salmos ali, às cartas. E a última coisa que a gente quer num estudo bíblico é nos sentirmos perdidas, desconectadas daquilo que Deus quer nos comunicar. Por isso essa aula é tão especial, por isso essa aula é tão importante pra gente, né? A gente precisa entender a organização da Bíblia, os grupamentos literários, a gente precisa entender que essa história tem uma continuidade e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a gente vai passar pelos grupos literários da Bíblia, a gente vai falar de alguns livros em particular e conversar sobre enredo e sobre tema. Então, eu já te digo que essa aula é toda sobre um spoiler da Bíblia, mas é um spoiler que vai te fazer bem, que vai te ajudar a ter uma mente alinhada àquilo que Deus quer nos comunicar. Então vamos começar pelo começo, pelo primeiro grupo literário, que é o Pentateuco. Você com certeza já ouviu falar esse nome. Pentateuco significa literalmente 5 rolos ou 5 livros. E ele é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele vai de Gênesis até Deuteronômio. E os 5 livros foram escritos por Moisés. São livros riquíssimos, livros maravilhosos que trazem o fundamento de toda a Bíblia e nos orienta para o restante, para a leitura, né? Para o restante da leitura da Bíblia toda. Então, eles são livros fundamentais, que dão fundamento. O Pentateuco nos mostra a intenção de Deus com a criação, ele descreve como o ser humano foi criado, o propósito, a entrada do pecado, como Deus já tinha um plano redentor. E como logo nos primeiros capítulos o Senhor já deixa ali pra gente em Gênesis 3,15, né, a promessa desse Redentor que vai esmagar a cabeça da serpente, a gente tem muito presente nesses livros o caráter de Deus, ele deixa muito, de uma forma muito graciosa para a gente sobre o caráter dele, sobre a sua bondade, sobre os seus padrões éticos, sobre a sua justiça, sobre a sua misericórdia, como ele provê ao seu povo, como ele cuida do seu povo. Então é a soberania de Deus o tempo todo ali latejando nesses livros. Então, esses livros falam de criação, de queda, do chamado de Abraão, da formação do povo de Deus, da libertação do Egito, da entrega da lei, da aliança no Sinai. São livros cheios de ação, de promessas, de revelações sobre quem Deus é. O próximo grupo de livros vai de Josué até Esther e é conhecido como livros históricos. E esses livros contam a história do povo de Deus, a história do povo de Israel. E esses livros trazem a entrada na Terra Prometida, debaixo do comando de Josué, mostra o povo de Israel vivendo sob o comando de juízes e a transição para a monarquia, a divisão de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul, Israel e Judá, mostra a queda e o exílio de cada reino e o retorno de Judá do exílio, né? O retorno deles do exílio. Então, livro por livro, a gente tem mais ou menos assim: Josué narra a conquista da Terra Prometida. O livro de Juízes tem um ciclo ali constante entre pecado, opressão, arrependimento, livramento. O livro de Juízes diz que eles faziam o que era certo aos seus próprios olhos e não havia rei em Israel. O livro de Ruth, a história de Ruth acontece no meio do caos de Juízes e nos mostra como Deus já estava trabalhando ali nos bastidores para preservar a linhagem do Messias. Então, Ruth é a bisavó de Davi, então mostra de onde veio Davi no meio de toda essa confusão de Juízes. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis nos trazem o início da monarquia, Saul, depois Davi, Salomão e assim por diante. 1 e 2 Crônicas recapitulam essa história, dando ênfase ao templo e ao relacionamento com Deus. E depois da divisão do reino e do exílio, Esdras e Neemias contam a história do retorno e da reconstrução, tanto da cidade quanto da adoração.
O livro de Esther nos mostra como Deus preserva o seu povo e mesmo em tempos difíceis e mesmo quando ele parece invisível, né? No livro de Esther, o nome de Deus não é citado, mas a gente vê a provisão de Deus o tempo inteiro, como Deus orquestra as coisas para a salvação do seu povo. Então, apesar dos altos e baixos vividos por Israel, nós vemos com muita clareza a soberania de Deus, o poder de Deus para salvar e para cuidar do seu povo. Ele é o ponto principal da história. E tudo aponta para um rei justo e eterno que não será como os reis falhos de Israel. O nosso próximo conjunto de livros é chamado de livros poéticos e sapienciais, que vai de Jó a Cântico dos Cânticos, e a gente entra num conjunto de livros um pouco diferente, né? A poesia é muito presente nesses livros. A poesia é muito presente em todo o Antigo Testamento, mas especialmente aqui nesse conjunto de livros. E eu sei que ler poesia e interpretar a poesia pode ser um desafio para você, mas quando você passa a entender a como ler uma poesia hebraica, tudo vai começar a fazer sentido. Você começa a perceber os paralelismos, as imagens, como o autor se expressa. Então, você começa a entender e as coisas vão fazendo sentido. Então, não se intimide ao ver uma poesia. A gente vai falar sobre gêneros literários nesse curso e eu sei que isso vai trazer uma luz aí para o seu estudo. Já os livros de sabedoria, a parte de sabedoria, ela traz ensinos práticos. E aí eles são mais favoritos, né? Porque a gente adora uma lista de pode, não pode, de faça, não faça. Mas esse não é o objetivo dos livros de sabedoria. Porque a sabedoria bíblica, ela pode ser definida como uma habilidade de viver de maneira justa, de viver em harmonia com a ordenação de Deus para o mundo. Então são livros que nos trazem uma instrução de como viver com temor a Deus. Então, livro por livro, mais ou menos, a gente tem Jó, que trata do sofrimento, mas trata da soberania de Deus no sofrimento. O livro de Salmos, que nos ensina a orar, a cantar, a lamentar, a adorar. São as palavras de louvor que o próprio Deus nos deixou para adorá-lo, e isso é fantástico. O livro de Provérbios, que oferece essa sabedoria prática para o dia a dia, né? Que não é um livro de promessas e de regras, mas um guia para uma vida sábia, com temor do Senhor, nesse mundo tão caído, né? Eclesiastes é um livro fantástico, ele nos mostra a vaidade de se viver sem o temor do Senhor. Como viver uma vida debaixo do sol sem olhar para além do sol, sem olhar para as coisas do alto. Então eu acho fantástico o livro de Eclesiastes. Cântico dos Cânticos já celebra a espera pelo amor e o deleite do amor conjugal e nos aponta para o amor de Cristo pela sua igreja. Então nós aprendemos nesse conjunto de livros que Deus se importa com o coração, com as emoções, com a vida cotidiana e que a verdadeira sabedoria vem sim do temor do Senhor. O próximo conjunto de livros é chamado de livros proféticos, que vão de Isaías até Malaquias, e eles ainda são subdivididos entre profetas maiores e profetas menores, não pelo grau de importância, mas pela extensão do conteúdo. Então a gente tem como profetas maiores Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, que têm mensagens muito fortes sobre juízo de Deus, mas também visões gloriosas sobre o Messias e sobre o reino de Deus. E a gente tem os profetas menores, que vão de Oséias a Malaquias, que são 12 livros curtinhos, mais curtos, né? Que são cheios de exortações, de esperança e que também falam de arrependimento, de justiça, de misericórdia e da vinda de um Salvador. Então os profetas, eles nos mostram que Deus não se esqueceu do seu povo e não se esquece do seu povo. Que ele continua falando, corrigindo, consolando e preparando o caminho para a vinda de Jesus. O próximo conjunto de livros está no Novo Testamento e é o ápice de toda a Bíblia, né? É onde as promessas se cumprem, é a vinda do Messias, o nascimento do nosso Senhor Jesus. Na verdade, os evangelhos contam a vida do nosso Senhor Jesus, vida, morte e ressurreição, e são o coração da Bíblia, né? Cada evangelho tem a sua particularidade e ler todos os evangelhos traz muita riqueza para a nossa vida. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João compõem os evangelhos e cada um apresentando ali as suas particularidades. Como eu disse, Mateus apresenta Jesus como Emanuel, como Deus conosco. Ele destaca Jesus como filho de Davi, como o filho de Deus, o rei prometido no Antigo Testamento e que veio para cumprir a lei e os profetas.
Mateus escreve ali especialmente com foco nos judeus e por isso o evangelho dele está cheio de referências ao Antigo Testamento, mostrando como Jesus é o cumprimento de todas as coisas. Então, desde o início, Mateus deixa claro, o reino chegou. Jesus é o rei, ele governa com justiça, graça e autoridade. Marcos é considerado o primeiro evangelho a ser escrito, você sabia disso? Pois é. E Marcos tem um ritmo muito dinâmico. Uma das expressões favoritas de Marcos no texto é imediatamente. Então isso mostra como Marcos conduz a sua narrativa com urgência, com ação. E nesse evangelho, Jesus é apresentado como servo sofredor, aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, mas também o apresenta como rei. Marcos foca mais nas obras de Jesus do que nos longos discursos. É como se ele dissesse, veja, ele está aqui, vejam quem ele é, ele chegou, veja o que ele fez. Já Lucas era um médico, né? E ele destaca ali com muita profundidade a compaixão e a humanidade de Jesus. A sua escrita é cuidadosa, ela é organizada. E é uma carta escrita para Teófilo, com o propósito de oferecer a certeza e a clareza sobre aquilo que os cristãos creem. O Evangelho de Lucas ele é o mais extenso e ele une de forma muito, muito bela os ensinos, os milagres e as parábolas de Jesus. Lucas apresenta Jesus como o Messias prometido, mas também como servo humilde e Senhor glorioso. E o Evangelho de João, ele é lindo, ele revela a divindade de Jesus, o verbo que se fez carne. Ele destaca, assim, a unidade de Jesus com o Pai. Ele mostra de forma profunda e proposital que Jesus é o Messias prometido. Então, João organiza o evangelho ao redor de 7 sinais, 7 milagres que confirmam a identidade messiânica de Jesus. Isso tudo apontando para a plenitude de quem Jesus é, o Deus encarnado, e ele é o cumprimento das promessas, é a esperança viva. Tudo que os livros anteriores estavam apontando se cumpre aqui nos evangelhos. Então, Jesus é o descendente da mulher, que foi anunciado em Gênesis 3,15. Ele é o verdadeiro filho de Abraão. Ele é o novo Moisés. Ele é o rei descendente de Davi. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E daí vem um livro que por si só é uma categoria que é conhecido, né? Atos dos Apóstolos, e também é escrito por Lucas, e ele tem um caráter único entre os livros do Novo Testamento, porque o seu propósito é registrar de forma histórica e teológica o nascimento e o crescimento da igreja primitiva depois da ressurreição de Cristo. Então, Atos narra a história da expansão do evangelho que começa em Jerusalém, alcança Samaria e se espalha pelos confins da terra, cumprindo exatamente o que Jesus prometeu em Atos 1:8. O Espírito Santo é derramado, os apóstolos anunciam Cristo com ousadia, sinais que acompanham a palavra e as nações começam a ouvir as boas novas do reino. Então, Atos nos mostra que a missão continua e que nós fazemos parte dessa história viva como igreja, como povo de Deus, cheios do Espírito Santo e enviados ao mundo. Depois de Atos dos Apóstolos, a gente tem um conjunto literário chamado de epístolas, que são cartas que vão de Romanos até Judas. E as epístolas são cartas escritas a igrejas ou a pessoas específicas, como a Timóteo, a Tito, e elas abrangem Romanos até Judas. Saber como ler essas cartas é essencial, porque elas compreendem 75% do Novo Testamento, 21 dos 27 livros do Novo Testamento. E nessas cartas a gente aprende a como viver como povo redimido à luz da obra de Cristo já consumada. São escritos pastorais, teológicos e extremamente práticos, voltados para a vida diária do cristão e da igreja. Então as epístolas nos ensinam a permanecermos firmes, a guardar nossa fé, a amar o corpo de Cristo, a viver de forma digna do Evangelho, enquanto nós aguardamos a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. E aí a gente chega no último livro da Bíblia, que também tem uma categoria por si só, que é o Apocalipse. É uma literatura apocalíptica. A gente não tem escritos apocalípticos apenas no livro de Apocalipse, mas ele tem uma categoria especial para ele. E aqui a gente vê a consumação de todas as coisas, a gente vê o final glorioso da história bíblica. Cristo vence, Satanás é derrotado, não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. E os redimidos viverão para sempre com Deus em novos céus e nova terra.
A Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade-jardim, onde o Cordeiro reina e o povo de Deus habita com ele para sempre. Então é um livro maravilhoso, maravilhoso, que nos enche de esperança. Então não tenha medo de ler Apocalipse, pelo contrário, mergulhe nesse livro, porque ele é cheio de esperança. Viu como a Bíblia é uma unidade? É uma só história que sussurra o nome de Jesus em cada verso, em cada capítulo, em cada livro. É maravilhoso. Desde Gênesis até Apocalipse, Jesus é o centro dessa história, né? O centro da revelação de Deus. E isso é muito, muito importante da gente entender. Agora que a gente tem a estrutura, né? A gente viu ali os conjuntos e como essas histórias se arranjam, vamos elaborar um enredo dessa história? O que é que essa história nos conta? Como é que você contaria esse enredo de uma forma mais resumida? Como é que você contaria para alguém a história da Bíblia? E qual o tema central de tudo isso? Então é hora da gente ligar os pontos, é hora da gente organizar os capítulos, né? Então a pergunta é: que história está sendo contada? Qual é o tema dessa história? Então vamos pensar nesses dois termos, enredo e tema. O enredo é o que acontece, é a sequência de eventos, os personagens que estão ali presentes nessa história, os conflitos, os recomeços, os desfechos. O tema, por outro lado, é o coração da história. A gente consegue definir o tema em uma frase. Então, é o significado mais profundo, é sobre o que a história está falando. Deixa eu te dar um exemplo muito comum que você vai entender. Um clássico, Cinderela. Se eu te perguntar qual é o enredo de Cinderela, você facilmente vai me contar a história de Cinderela e rapidamente. Cinderela, ela perdeu a mãe e o seu pai, viúvo, casa com uma mulher que tem duas filhas. O seu pai morre e ela fica órfã e passa a ser cuidada por essa madrasta e suas filhas, mas ela é feita de serva para elas, né? Elas a maltratam e a colocam num cantinho, no pior cantinho da casa, e Cinderela passa a servir a essas três mulheres. Um belo dia, o rei daquela cidade, daquele reinado, ele resolve dar uma festa para o seu filho encontrar, o príncipe encontrar uma noiva, e todas as mulheres do reino são convidadas, mas é claro que a madrasta má não deixa que Cinderela vá à festa. Porém, de uma forma mágica, uma fada madrinha aparece para Cinderela e transforma a abóbora em carruagem e dá a ela um vestido incrível, maravilhoso. Os ratinhos viram cavalo, então é toda uma fábula, né, maravilhosa. E ela vai para o baile e lá ela encontra o príncipe e conquista o coração do príncipe. Mas ela tem horário para sair, porque toda a mágica que a fada madrinha fez se acabará à meia-noite. Então, na hora que ela ouve o relógio batendo, ela sai às pressas e deixa o príncipe, e no caminho ela perde um dos sapatinhos de cristal que ela tinha, que a fada deu a ela. E esse sapatinho de cristal é encontrado pelo príncipe, que roda a cidade inteira em busca de Cinderela, experimentando o sapatinho em cada mulher que tinha ali. Até que finalmente ele encontra Cinderela, o sapatinho cabe no pezinho dela, toda a mágica volta e eles vivem o felizes para sempre. É uma história fácil de contar, é uma história que você conta facilmente para quem te pergunta. Então esse é o enredo, é a sequência de acontecimentos. Mas qual é o tema de Cinderela? E se eu tiver que te falar um tema para Cinderela, eu acho que gira em torno de esperança em meio ao sofrimento, sabe? Aquela ideia de bondade e humildade sendo recompensadas e que a justiça, ela pode prevalecer mesmo quando tudo parece injusto. Além disso, Cinderela aborda alguns subtemas, como orgulho e soberba, em contraste com a humildade, amor verdadeiro, injustiça, transformação, renovação. Então, são subtemas que costuram essa história. Então, percebe a diferença entre tema e enredo? Mesmo que alguém nunca tenha ouvido falar sobre a história de Cinderela, nunca tenha lido ou nunca tenha assistido ao filme, com essa explicação do enredo, essa pessoa consegue se situar na história e com o tema ela já vai ali com a mente preparada para aquilo que ela vai ler ou que ela vai assistir. Mas e com a Bíblia? Então, com a Bíblia também acontece a mesma coisa. Na Bíblia existe um enredo, né? Um enredo com personagens, com eventos, com desdobramentos históricos, e a Bíblia também possui um tema
central. E é esse tema que dá sentido e coerência e propósito à leitura. Nessa próxima parte da aula, a gente vai olhar para essa história grandiosa da Bíblia, né? Essa história que é contada de Gênesis a Apocalipse. A gente vai montar esse enredo. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essa narrativa, ela gira em torno de 4 grandes atos: criação, queda, redenção e consumação. E é essa estrutura que sustenta a narrativa. É como se a gente traçasse uma linha de pensamento para a história. Então, criação, queda, redenção e consumação. Então, agora, quando nós falamos de tema, a gente vai tentar reunir, a gente vai tentar resumir o enredo numa só frase. O tema é o enredo resumido em uma só frase. Então, qual você diria que é o tema da Bíblia? Se eu te perguntasse qual é o tema da Bíblia? Pensa um pouquinho, para um pouquinho, pensa, escreve no papel, pausa o vídeo, reflete um pouquinho e tenta enxergar aí no meio da história da Bíblia qual é um tema principal. Eu vou te dar um tema que eu gosto muito e que foi traçado com muita beleza pelo teólogo Graham Goldsworthy. E eu acho que ele expressou lindamente esse tema. Ele disse que o tema principal da Bíblia é o reino de Deus e que esse reino pode ser compreendido assim: o reino de Deus é o povo de Deus, no lugar de Deus, sob o governo de Deus. E essa definição nos ajuda a enxergar com coerência a narrativa bíblica do começo ao fim. Deixa eu te mostrar desde o início e a gente vai traçar esse enredo juntas. Vamos lá? Então, como é que a gente pode contar esse enredo à luz do reino de Deus? Deus cria o mundo e coloca Adão e Eva no Éden. E ali nós temos o povo de Deus, Adão e Eva, no lugar de Deus, que é o jardim do Éden, sob o governo de Deus, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Tudo era como deveria ser, havia harmonia, havia comunhão e havia plenitude. É quando entra o pecado no mundo e o ser humano ele cede à tentação, desobedece ao mandamento de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal e cai em rebelião contra Deus. A consequência disso é uma morte, é morte espiritual, é afastamento de Deus e a morte física também como consequência desse pecado. O povo rejeita o governo de Deus e é expulso do lugar da presença e aí a morte passa a reinar. Ainda assim, Deus promete restaurar tudo e promete que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, esmagaria o mal. Deus chama então Abraão, um homem comum que vivia em uma terra idólatra, e promete abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. E ele diz que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. A promessa de Gênesis 3,15 agora está conectada a uma família específica, né? A descendência de Abraão, o povo de Deus. Aí Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, e Jacó tem 12 filhos, sendo um deles José, que é vendido como escravo, mas acaba se tornando o segundo no comando do Egito. Por meio de José, Deus preserva a família de Jacó da fome e leva eles para o Egito. E aí, quando a gente vira a página para Êxodo, a gente vê que esse povo se torna escravo e passa a viver sob escravidão durante 400 anos, né? Então Deus levanta Moisés para libertar esse povo, levando eles até o Monte Sinai, onde eles recebem a lei, instruções para viverem como povo de Deus. Mas esse povo continua na incredulidade e aquela geração que foi tirada do Egito, aquela geração morre no deserto e a nova geração é que entra na terra prometida sob a liderança de Josué. Então, mais uma vez, nós vemos o povo de Deus, que é o povo de Israel, no lugar de Deus, Canaã, vivendo sob o governo de Deus, que é a aliança e a lei. Mas o povo continua rebelde. E no período de Juízes, cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Qual era o problema? Não havia rei em Israel. E é nesse cenário que o livro de Ruth se encaixa e é ali, em meio ao caos, que Deus prepara a linhagem do rei. E Boaz e Ruth têm um filho, o Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi. E finalmente Deus dá a Israel um rei segundo o seu coração. Davi é levantado como rei e Deus promete que um reino eterno virá de sua linhagem. Os profetas também apontam para essa restauração futura, um novo coração, um novo templo, um novo rei. O reino de Deus virá de forma mais profunda e definitiva.
Então nós chegamos ao clímax da história, que é o rei prometido chegando, né? Ele finalmente chega, Jesus, o verdadeiro filho de Davi, o verdadeiro Israel, o verdadeiro templo de Deus. Ele entra na cena da redenção, não como uma sombra, mas como a plena realidade, o cumprimento de todas as coisas, a plenitude de Deus. E ele reúne o povo disperso, ele anuncia a vontade do Pai, ele inaugura o reino que os profetas tanto anunciaram e esperaram. Ele chama um povo para si, ele diz: o reino de Deus está entre vós, e ele cumpre a missão redentora. Ele morre pelos nossos pecados, ressuscita em glória e ascende ao trono. Em Jesus, o reino de Deus já começou, mas ainda aguardamos a sua plenitude. Nós vivemos nesse intervalo entre a ascensão do rei e o seu glorioso retorno. Deus está reunindo para si um povo de todas as tribos, línguas e nações, um povo redimido pelo sangue do Cordeiro, chamado a viver como cidadãos de um reino que já chegou, mas ainda não foi consumado. E nesse tempo, entre o já e o ainda não, a igreja é o povo do reino. Nós vivemos no mundo como embaixadoras do céu, com a missão clara de proclamar esse reino, viver sob o senhorio de Cristo e aguardar a sua volta. E essa história termina com a consumação de todas as coisas, né, com a consumação do reino, e naquele dia será o juízo para os que rejeitaram Jesus e a salvação para os que creram, ressurreição dos mortos, restauração de todas as coisas. E finalmente a terra será cheia da glória de Deus. O que Adão falhou em fazer, Cristo, o último Adão, cumpriu perfeitamente. Então nós teremos o povo de Deus, que são todos os salvos em Cristo, no lugar de Deus, novos céus e nova terra, vivendo sob o governo de Deus, o Cordeiro no trono. Em Apocalipse 21, no verso 3, nós temos: o tabernáculo de Deus está com os homens. E em Apocalipse 22, no verso 5, e reinarão com ele pelos séculos dos séculos. Viu como faz mais sentido quando nós lemos a Bíblia à luz do reino de Deus? Olha como é que esse enredo se torna fluido, conciso. Você consegue contar essa história. O que parecia uma coleção de histórias soltas começa a se alinhar, né? Então as genealogias, as guerras, os poemas, os milagres, os profetas, os reis, as cartas, tudo isso ganha conexão e coerência, porque tudo aponta para o Rei Jesus e para o reino que ele veio inaugurar, resgatar e consumar. O reino de Deus é o povo de Deus, no lugar de Deus, vivendo sob o governo de Deus e desfrutando da presença de Deus. E dentro desse tema central, nós encontramos subtemas maravilhosos que costuram esse enredo, alguns deles como criação e recriação, jardim e deserto, rei e reino, cordeiro, sacrifício, substituto, vida, morte e ressurreição, sofrimento e glória. Então todos esses subtemas, eles aparecem repetidamente na escritura, entre outros temas, né, como ecos, né, de um mesmo propósito, que é apontar para a redenção que há em Cristo. Mas então, como é que tudo isso aí tem a ver, se encaixa no nosso estudo bíblico? O que que isso tem a ver com o nosso estudo bíblico? E eu quero te dizer que tem tudo a ver. Isso muda tudo, porque entender o tema central da Escritura, o reino de Deus, muda completamente a forma como nós nos aproximamos do texto bíblico. Em vez de buscar por dicas de comportamento ou inspiração para o dia a dia, a gente começa a se perguntar: o que é que esse texto me revela sobre Deus e sobre o seu reino? Como é que essa porção da Escritura aponta para Cristo? Como é que essa parte se conecta ao todo da história? O foco muda de o que esse texto diz sobre mim para o que esse texto diz sobre Deus. Olha que fantástico. E um exemplo prático disso, a história de Noé, por exemplo. Muitas vezes a gente ouve sobre a história de Noé sendo contada como uma lição de moral. A lição aqui é que eu preciso ser obediente como Noé, eu preciso construir a minha arca simbólica, eu preciso aguentar firme quando ninguém acredita em mim. E embora existam lições de vida na fidelidade de Noé, se a gente parar por aí, a gente vai perder o que há de mais profundo e glorioso no texto. Quando nós lemos Gênesis de 6 a 9, à luz do reino de Deus, a gente começa a ver que Noé, na verdade, é uma figura de Cristo, que ele aponta para Cristo, é uma sombra de Cristo. Ele salva um povo do juízo, ele entra na arca e emerge para um novo começo. A arca é um símbolo da graça de Deus, é um lugar de refúgio preparado por Ele. E a arca também aponta para Cristo, né? Em Cristo nós somos preservadas do juízo de Deus.
O arco-íris é um lembrete da aliança não apenas com Noé, mas com toda a criação, e aponta para aquilo que Cristo haveria de cumprir. Ou seja, Noé não possui um fim em si mesmo, ele aponta para algo maior. Do mesmo jeito que Davi, a gente olhar para Davi e dizer eu preciso vencer os meus gigantes com fé, também é muito simplista. Davi também aponta para o rei verdadeiro. O trono de Davi é a sombra do reino eterno de Cristo. A sua vitória sobre Golias aponta para o tipo de vitória de Jesus sobre o inimigo final. Então, muda tudo. Quando a gente entende que a Bíblia não é sobre personagens perfeitos, mas sobre um Deus perfeito agindo por meio de pessoas imperfeitas, a gente começa a ver Jesus em toda parte. E o nosso estudo ganha profundidade, ganha reverência, ganha esperança. Para concluir, hoje eu quero citar uma teóloga que eu gosto muito, que é Christy Anayabayo. O nome dela é difícil de pronunciar, mas eu vou deixar na referência para vocês. E ela diz: a Bíblia não é uma coleção de contos morais. É uma história que se move do Éden à Nova Jerusalém, com Jesus no centro de tudo. Minha querida irmã, eu espero que você tenha desfrutado dessa jornada tanto quanto eu. E eu peço a Deus que isso repouse no seu coração e que mude a sua relação com a Bíblia, como mudou a minha também. Mas esse ainda não é o fim do nosso curso. A gente tem muita coisa para aprender e para construir mais camadas nesse alicerce. E na nossa próxima aula a gente vai conversar sobre outro assunto, outro aspecto fundamental para o nosso estudo bíblico, que é o contexto. Porque mesmo conhecendo o enredo e o tema da Bíblia, se a gente não estiver atentas ao contexto dos textos, a gente pode interpretar mal e até distorcer a mensagem da Bíblia. E isso acontece porque, grava aí, um texto sem contexto é um pretexto. É um pretexto para ensinar o que Deus não disse, é um pretexto para colocar o ser humano no centro, é um pretexto para desviar o foco da glória de Deus. Então eu te espero na próxima aula com a sua Bíblia e o seu coração abertos. Um beijo grande e até lá!